Pessoal, então eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês a diferença entre turma flex e turma semipresencial. A Uniaselv ela trabalha com essas duas modalidades de turma, tá? A turma semipresencial é aquela que, como eu disse, tem um encontro semanal e a presença é obrigatória, tá? Então, o acadêmico ele precisa estar presente uma vez por semana no polo. Uma vez vai de acordo com a turma e o dia que é o encontro dele, certo? As turmas semipresenciais, elas normalmente são de um único curso. Então, se você faz pedagogia, a sua turma semipresencial sempre será com alunos de pedagogia e com um tutor da área de pedagogia. Então, esse tutor e essa turma, eles vão estudar os assuntos do curso e da disciplina, certo? Então, costumam ser turmas um pouco menores e a orientação é feita pelo tutor externo, orientação em relação ao conteúdo, certo? A turma flex, ela já é uma turma flexível, né? Flex vem de flexível, que dá um pouco mais de opções. Por exemplo, a turma flex, ela não tem presença obrigatória. Por quê? Porque ela é uma turma normalmente muito grande, cerca de mais de 100 alunos, e é composta de alunos de diferentes cursos e de diferentes módulos, né? Diferentes semestres. Então, nas turmas flex, eu tenho alunos de administração, tenho alunos de geografia, tenho alunos de pedagogia, tenho alunos de artes visuais, tenho alunos de matemática, tenho alunos de engenharia. Então, não tem como, vocês viram que a minha formação é em artes visuais, não tem como eu dar uma orientação em matemática, não tem como eu dar uma orientação em geografia. Então, qual é o papel do tutor externo na turma Flex? Eu oriento vocês como eu estou fazendo agora, explicando como que funciona o sistema da Uniaselv, eu apresento a vocês funcionalidades do AVA, onde que fica a questão das avaliações, onde que ficam suas notas, como utilizar a trilha de aprendizagem, como entrar em contato com um tutor interno, né? O seu tutor interno, que é aquele que fica lá em Indaial, ele é da sua área de formação, tá? Então, se você faz aí matemática, a tutoria interna é sempre da área da matemática. Então, se você tem dúvidas em relação ao conteúdo, você pode procurar a tutoria interna, ok? Você consegue ela através do seu AVA. Se a sua dúvida é mais geral, generalista, vamos dizer, eu quero saber o que está acontecendo no meu cronograma, eu quero saber onde que eu vou para postar o meu trabalho. Essas questões mais generalistas, o tutor externo, no caso eu, consigo te auxiliar, tá bom? Então você pode me procurar sempre que você tiver uma dúvida geral, tá? Sobre como funciona, não estou encontrando, minha nota, esse tipo de coisa você pode me procurar. Outra coisa que eu consigo te ajudar é em relação a papers, tá? Nós temos duas disciplinas que trabalham com papers. Os papers são os artigos científicos que os alunos têm que escrever. Então, a disciplina de estágio e a disciplina de prática interdisciplinar trabalham com papers. Então, eu posso ajudar a orientar esses papers. Orientar no sentido de revisar a escrita, observar normas de formatação, normas de citação, ver se está tudo no modelo adequado, te mostrar onde que está o modelo que você vai utilizar, te apresentar os temas e tudo mais, isso eu posso fazer também, tá bom? Então, vejam aí na tela a diferença entre uma turma semipresencial e uma turma flex. No nosso caso aqui, nós somos turmas flex, ok? Eu consegui montar uma tabelinha para ficar mais fácil de compreender. Então, toda disciplina que nós fazemos, nós temos 4 encontros, ok? Aqui na Uniaselv, nós fazemos uma disciplina de cada vez, 4 encontros por disciplina. Então, o primeiro encontro, olha aí, na turma semipresencial, a presença do aluno é obrigatória, o tutor entrega o livro nesse encontro e ele apresenta já o material, o conteúdo da primeira unidade do livro. Na turma Flex, a presença é opcional. Por quê? Porque não vai ter apresentação de conteúdo, porque são vários alunos de diferentes turmas, lembra? Então, o livro ele pode ser retirado na biblioteca. Então, se você tem aula na sexta-feira à noite, mas você tem um compromisso, não pôde estar no polo, né? Não pôde comparecer, você pode ir na outra semana e retirar o seu livro lá na biblioteca, tá? Isso eu estou falando em modalidade normal, tá? Já já vou apresentar como que funciona nesse período de pandemia que a gente está aí.
E o tutor está lá para tirar dúvidas gerais. Essas dúvidas normalmente são essas que eu estou apresentando aqui nesse vídeo. O que eu faço numa turma flex? Me falaram que turma flex, o que é isso? Estou apresentando aqui. Segundo encontro, na turma semipresencial também a presença é obrigatória, existe uma revisão de conteúdo e a primeira prova é aplicada pelo tutor em sala, que é a redação, né? A gente chama de N1, que é a primeira nota. Na turma flex, no nosso caso, a presença continua sendo opcional, então não tem chamada, por exemplo, não tem revisão de conteúdo, pelo motivo que eu já expliquei, e eu tiro dúvidas. A N1, que é a prova, ela é online, ela fica disponível para você automaticamente pelo período que está previsto lá no seu cronograma. Então você tem normalmente de 7 a 15 dias, se eu não estou enganado, você tem esse período para realizar essa prova online, ok? O terceiro encontro, mesma coisa para a turma semipresencial, presença obrigatória, revisão de conteúdo, e a prova também é online, só que ele só pode liberar a prova para quem esteve no encontro. Na turma flex é o mesmo esquema do primeiro encontro, tá? Presença é opcional, não tem revisão de conteúdo, tutor tira dúvidas gerais e a prova 2, né, a N2, ela é liberada automaticamente online. E no último encontro, que é o encontro mais importante da disciplina, que é onde ocorre a prova final, tá? Na turma semipresencial, a presença é obrigatória, existe revisão de conteúdo e tem a N3 e N4. Então, por que N3 e N4? A prova final ela tem duas notas. Uma de uma parte objetiva, né, que são as questões de assinalar alternativas, são 10 a 12 questões, e duas questões que são dissertativas, as questões abertas, certo? Isso na flex aí é igual, a presença é obrigatória e a prova é presencial. Então, eu entrego as provas, você realiza as provas e me devolve as provas. Eu envio as provas para a Uniaselv de Indaial e o tutor da área corrige a sua prova, tá? Isso eu estou dizendo, pessoal, estou explicando no modelo fora da pandemia, tá? Para se acaso a hora que a pandemia acabar, você já vai saber como é que funciona. Agora eu vou explicar como que está funcionando nesse período de pandemia, tá? Especificamente da turma flex, porque você já entendeu a diferença, tá? Então, o primeiro encontro, a gente tem os encontros virtuais, como eu expliquei na ferramenta Teams, tá? E a presença é opcional. Se você está tranquilo, está acessando tudo, está compreendendo, não está tendo dúvida, você não tem obrigação de aparecer no encontro virtual, tá? Porque esses encontros, eles são mais para retirar dúvidas. Professor, não estou achando a minha trilha, não sei quais são as disciplinas que eu estou cursando e tudo mais. Aí você entra no encontro, eu fico disponível durante o horário do encontro online na plataforma. Você entra lá na nossa sala virtual, me chama, fala a sua dúvida, a gente troca uma ideia e eu tiro ela para você, tá bom? O livro, ele está online na disciplina, tá? Todos os livros, eles têm a versão PDF na sua trilha de aprendizagem disponível para download e a versão impressa que é enviada para o Polo, tá? Só que nessa questão da pandemia aí, a gente tem uma orientação específica para a retirada desses livros que eu vou falar daqui a pouquinho. E eu vou estar lá, como eu disse, tirando dúvidas durante esse período. O segundo encontro é a mesma coisa, tá? O que acontece? A partir do segundo encontro, o AVA ele abre o período de realização da primeira prova. Então, além do encontro, você vai checar lá no menu Notas e Avaliações se já foi aberta para você a prova 1. Se já tiver aberta, clique em Responder, faz a prova. Beleza? No terceiro encontro, a mesma coisa, tá? Presença no encontro virtual é sempre opcional, você não é obrigado, mas eu estarei lá, tá? Eu tiro as dúvidas e aí fica aberta para você o período para realização da segunda prova, beleza? Pessoal, bastante atenção a esse período, tá? Ele tem data para abrir e tem data para fechar. Não deixa para fazer no último momento, porque você corre o risco de o sistema apresentar instabilidade, de acabar a energia aí na sua casa, da sua internet dar problema. E a Uniaselv, ela é rigorosíssima com prazos, por isso que ela já dá um prazo até extenso aí de 15 dias para você fazer essa prova, tá? Então, não percam prazos, ok? Por último, o quarto encontro é a mesma dinâmica, tá? A presença no encontro virtual ela não é obrigatória, ela é opcional. Estarei lá para tirar dúvidas de vocês. E a prova final ela é feita também online e fica aberta para você por 15 dias, ok?
Orientações gerais para o semestre, pessoal. Quais são as orientações para qualquer estudante de qualquer curso da Uniaselv? Primeira coisa, confira sempre o seu cronograma, tá? Quando abre a prova, quando fecha o prazo da prova, quem está fazendo estágio, quais são as datas do estágio, o que eu preciso fazer durante esse cronograma, certo? O cronograma, ele às vezes tem modificações durante o semestre, então não adianta você imprimir ele lá no começo do semestre e achar que ele não vai mudar. É interessante conferir pelo menos no dia do encontro se teve alguma alteração no seu cronograma, tá? Presta bastante atenção nisso. Outra coisa, utilizem os recursos do AVA, explorem o AVA, fuçem no AVA, procura tudo ali, tá? O AVA da Uniaselv é muito completo, tem muito material, tudo que você precisa está ali. Por isso que a minha função basicamente é te ajudar a encontrar as coisas no AVA, porque ali tem tudo, certo? Então você tem a tutoria interna, como eu já falei, que é da área do seu curso. Você tem acesso à coordenação do curso pela ferramenta de mensagens. Você tem plantões de aula, então você tem a aula com o cara que escreveu o livro, o professor da disciplina, que fica em Dayal, ele faz uma espécie de live com você para retirada de dúvidas. Além dos materiais extras, né, as videoaulas, os textos complementares e por aí vai. Acessem o AVA. Tem muito acadêmico que não acessa o AVA e quando ele vê, ele já perdeu o prazo, ele não viu o cronograma, ele nem sabe qual a disciplina que ele está fazendo, tá? Cada disciplina tem a sua trilha de aprendizagem, tem trilha do curso que explica toda a carga horária do curso, a carga horária de atividades complementares, carga horária de estágio, tem tudo lá sobre o seu curso. Então explora, leia, conheça a ferramenta que a Uniaselv oferece para você, tá bom? Realizar as autoatividades é bastante importante para fixar conteúdo, então nos livros ele é dividido por unidades, né? E no final de cada unidade, ou no final de cada sessão da unidade, existem lá 2, 3 atividades para você fazer, certo? Utilizar as bibliotecas, né? Agora somente a virtual nesse período de pandemia, mas quando voltarmos às aulas no polo, utilizarem as bibliotecas, tá? Tem muito livro bom lá para ser consultado. Lê sempre os materiais com antecedência, então você tem um encontro ali sábado com a gente. Leia a sua trilha para que você tenha dúvidas consistentes e embasadas para a gente discutir, tá? Se você chega no encontro sem saber nada, fica difícil eu te ajudar. Eu preciso que seja uma dúvida que eu entenda para eu poder te ajudar. Se você chega e fala assim, estou perdido, não sei o que fazer, eu também não vou saber te ajudar, tá bom? E, mais uma vez, muita atenção aos prazos, tá? As datas do cronograma, as datas de prova, data de práticas, né, os cursos que têm práticas e as postagens, muitas vezes, aí dos papers. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Para a gente finalizar ali, ó, alguns avisos gerais, tá? Em relação aos materiais, alguns alunos já estão perguntando sobre os livros físicos, né? Muita gente não quer ficar lendo no PDF, prefere o livro físico. Bom, como é um período de pandemia, a entrega desses livros está sendo um pouquinho diferente, tá bom? Os livros eles são enviados para o polo por lotes. Então, às vezes vai o lote de serviço social, vão os livros de serviço social, lote de artes visuais, vai os livros de artes visuais. Então, os livros eles não chegam todos de uma vez no polo. Então, às vezes começa o semestre, mas o seu livro ainda não chegou. Quando o seu livro chega, o polo me avisa, né, avisa o tutor, falou, ó, tal livro de tal disciplina, de tal turma chegou. Eu entro em contato, confiro se esse livro está lá mesmo, entro em contato com você, acadêmico. Você vai entrar em contato com o polo, preferencialmente via telefone, e vai agendar a retirada desse livro. Por que tem que agendar? Porque a gente tem que evitar aglomeração, tá? Senão você pode chegar lá, tem um monte de gente, com essa questão de vírus aí fica complicado. Então você liga, agenda um horário que o polo está funcionando, um horário que fica bom para você, você vai lá, a menina que já separa o livro já deixa ali no jeitinho, você só pega, assina e pode retirar o livro sem problema. Mas não vá lá, não perca o seu tempo, nem a sua viagem, indo sem saber se o livro está lá, tá bom? É assim que está funcionando. Em relação ao envio de materiais, alunos que fazem estágio, alunos que fazem seminário da prática, que escrevem os papers, muitas vezes eles me enviam um material para que eu possa ler e orientar antes deles efetuarem a postagem. Pessoal, não adianta me enviar esse material em cima da hora.
tá? Porque são muitos alunos, é bastante material que eu preciso observar, tá? Eu deixo para observar esses materiais normalmente nos dias dos encontros, para eu poder estar com a memória fresca ali para poder orientar o aluno. Então, me enviem esses materiais com antecedência, tá? Principalmente se você está deixando para o final do prazo, que não recomendo, mas pelo menos 7 dias ali para eu poder olhar com calma, olhar as normas e poder te passar o feedback para dar tempo de você fazer as correções e aí fazer a postagem. Tá? Se você me enviar um dia antes e ficar me mandando mensagem a milhão, não vai adiantar muita coisa, certo? E por último, pessoal, vou falar para vocês sobre o CPA. O que é CPA? Essa comissão própria de avaliação é um questionáriozinho que você responde quando você faz a prova final, tá? São questões relacionadas ao atendimento do tutor, à trilha de aprendizagem, às funcionalidades do AVA, ao atendimento do polo. Então, eu peço que vocês tenham bastante cuidado e bastante atenção na hora de responder essas questões, porque essas questões vão para a Uniaselv e a Uniaselv passa o feedback para o polo saber o que ele tem que melhorar. Então, se você não está sendo bem atendido pelo tutor, eles vão chamar a atenção do tutor, quais são as falhas para melhorar, tá? Em questão à relação da trilha de aprendizagem, muitas vezes você tem uma reclamação que está bagunçado, alguma coisa assim, eles vão melhorar isso daí, tá bom? Pessoal, essas são orientações básicas, acho até que eu extrapolei